pessoal, estamos juntos aqui hoje para encerrarmos os nossos encontros. Então hoje é a nossa terceira aula, tratando aí as questões relacionadas à educação de jovens e adultos. E hoje encerramos nossas atividades dentro dessa disciplina. Sejam bem-vindos, eu sou a professora Vilze Vidotti Costa, formada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Londrina, com especialização e mestrado na área de Políticas Educacionais e Gestão Escolar. Também atuo como pedagoga em um colégio da rede estadual aqui na minha região. Então, nosso grupo unido aqui, preparando com muito carinho o material que vai até vocês nesse momento. E também as nossas análises, discussões, problematização. Desde já, acho muito importante a participação de vocês, porque são vocês, com as suas experiências aí em cada região do Brasil, que enriquece a nossa discussão aqui. Já antecipando, sei de muita gente, eu estive lá observando o fórum da nossa disciplina, e muitas pessoas que estão hoje no ensino superior aqui participando do curso de pedagogia, passaram sim pela educação de jovens e adultos. Então, um abraço aí para esse pessoal, que realmente é um desafio, não é verdade? Você ficou um tempo afastado da escola, retomou essa vontade de estudar, essa motivação pelos estudos, foi lá, o grande desafio de terminar o ensino fundamental, o ensino médio, na educação de jovens e adultos, e hoje, olha que conquista, vocês estão aqui também, participando do curso de pedagogia e faltando aí muito pouco para vocês terminarem o curso e terem em mãos o diploma de uma excelente profissionalização, excelente... o leque de opções para trabalhar como pedagogo é muito grande. Então, vocês estão aí no 5º, 6º semestre, vocês têm aí tempo ainda para pensar onde é que eu vou fazer o quê, atuar onde, não é verdade? As diferentes disciplinas do curso estão aí ao longo desse tempo também preparando, enquanto vocês vão buscando responder essas questões. Vamos aos objetivos da nossa aula de hoje. Então, nós pretendemos juntos reconhecer os novos desafios que estão aí sendo encaminhados na área da educação e aqui nesse recorte educação de jovens e adultos, essa modalidade de ensino. Diante desse objetivo de reconhecer os desafios da EJA, nós também pretendemos juntos aqui entender a proposta da educação para a população carcerária, porque isso também é um desafio que está colocado como política pública, é um desafio que está lá no Plano Nacional de Educação. Os diferentes estados têm responsabilidade também de pensar nesse público que é atendido pela educação de jovens e adultos, ou seja, as pessoas que estão lá no sistema carcerário. E aí nós hoje, falando das diferentes regiões, pensando aqui na questão do sistema carcerário no Brasil. Tratando sobre isso, nós também estamos tratando sobre a identidade do aluno da EJA. Lembra que lá, desde a nossa primeira aula, falamos sobre isso? Quem é o aluno da EJA? Também aqueles adultos, aqueles adolescentes que passam pelo SENSE e os adultos que muitas vezes estão lá no sistema carcerário. Homens e mulheres, não é verdade? Então, vamos ao nosso primeiro slide. Já falamos sobre os nossos objetivos, aí em seguida, se formos pensar no desafio da educação de jovens e adultos, o primeiro dele que nos é apresentado é a questão da diversidade. Então, por mais que a diversidade seja um elemento constitutivo do processo de humanização, existe uma tendência nas culturas que vai gerando aí um estranhamento ou até mesmo uma rejeição em relação ao diferente. Então, o que é o preconceito? É o sujeito voltando-se para si mesmo e buscando semelhanças no outro, ou seja, o outro teria que apresentar para ele algo que ele consiga observar nele mesmo. Se ele não consegue entender essas semelhanças no outro,
vai gerar então um estranhamento e aí então a questão da diferença. Então note, principalmente lá no espaço escolar, quando tratamos sobre o aluno da educação de jovens e adultos, então quem é que compõe, né? Qual a identidade desse aluno da EJA? Então nós temos adolescentes, nós temos os adultos, nós temos pessoal da terceira idade, nós temos também relacionado a isso as pessoas com necessidades educacionais especiais, nós temos tanto mulheres quanto homens envolvidos com drogas, com abuso sexual. Hoje nós vamos tratar de uma maneira mais específica sobre a identidade desse aluno e os desafios que são propostos. Aí então a importância dentre esses desafios de curso de capacitação para aqueles que vão atuar na educação de jovens e adultos. Se nós falamos de curso de capacitação, nós também estamos falando de metodologia e também essa questão da metodologia é importante porque o adulto aprende de uma maneira diferente. Ele já traz consigo várias experiências vivenciadas na sua realidade. Então também merece esse tratamento diferenciado, até porque quando ele vai expor essas experiências de vida, nós, pensando aí nessa capacitação, também somos responsáveis por uma mediação, uma articulação diante daquilo que ele vai expor. Porque muitas vezes em sala de aula, a pessoa da terceira idade expõe a sua vida, suas experiências de vida. E como é uma classe heterogênea, nós temos lá adolescentes, adultos, diversas situações. E aí muitas vezes causa conflito, gera conflito porque nem sempre o adolescente entende a pessoa da terceira idade. E a pessoa da terceira idade também não tem muita paciência para ouvir esse adolescente. Aí também professor se torna mediador, não é verdade? Voltando ao quadro. Voltando ao quadro, temos aqui uma problematização. Pessoal, por que será que tantas crianças preferem frequentar a rua e não a escola? Por que a escola perde seus alunos durante o ano letivo? Por que existe uma grande incidência de repetência? Se a repetência é maior entre os alunos mais carentes, que medidas devem ser tomadas? Se a criança tem direito à alfabetização, acesso e permanência na escola, por que esse direito não é protegido, principalmente por aqueles profissionais que atuam na escola? Será que a alimentação seria o maior motivo dessa frequência da criança na escola? A escola perdeu seu encantamento diante do ensino-aprendizagem? Note que quando vamos tratar dos desafios aí relacionados à educação de jovens e adultos, nós também temos que refletir sobre a escola no momento, porque muitas vezes vamos encontrar futuramente esse aluno da educação de jovens e adultos, aquele que deixou a escola por algum motivo. Então, eu apresentei aí para vocês algumas situações. Todas essas situações estão dentro daqueles desafios que estão propostos para a educação de jovens e adultos. E aí a minha sugestão é, reflitam um pouco sobre isso, pensem aí em alguma hipótese de solução para esses problemas que apresentei e encaminhem aqui para nós, para que a gente possa, através da contribuição de vocês, enriquecer as nossas discussões. Bom trabalho e eu fico aqui aguardando a participação de vocês.
Ok, pessoal, as contribuições já estão chegando e é bem dentro dessa nossa realidade, né? Eu estou aí instigando vocês e é importante que vocês foram para a escola durante esse semestre, vocês foram lá desenvolver estágio. Então, observaram a educação infantil, mas dependendo da escola tem também os anos iniciais, né? Não era o foco no momento, mas uma olhadinha lá já ajuda, né? Então aqui de Londrina, o pessoal aí da Rua Niterói participando com a gente, e aí está dito o seguinte aqui, uma aluna informou que quando ela estava desenvolvendo estágio, ela percebeu que várias crianças iam somente para ter a refeição. E aí talvez ela tenha deduzido, mas nós como pedagogos também somos pesquisadores, né? E ela já disse ali que talvez a criança vá para a escola só em função da refeição, porque na estrutura familiar não tinha uma alimentação adequada para ela. Eu coloquei dessa forma, mas está vendo, pessoal, como é importante nós nos tornarmos também pesquisadores? Será que realmente a criança vai para a escola apenas pela refeição porque ela não tem uma alimentação adequada? Pode ser que sim, mas assim, para a gente afirmar, nós temos que ir para a pesquisa. Então aí teria um questionário perguntando como é que acontece isso na casa, né? Quem fica com essa criança, quem é responsável pela criança. Por isso que é bom ser pedagogo, a gente já vai com um olhar crítico sobre aquilo que a gente quer fazer, né? Mas realmente na vivência escolar, assim como tem essa criança que vai e gosta da merenda escolar, tem aquela que não tem a merenda escolar em casa e tem aquele professor em muitas regiões do Brasil que leva a chave da escola, abre a escola, faz a merenda, dá aula para o aluno, convida o aluno para ajudar, organizar novamente o espaço, fecha a escola e leva a chave para casa. Olha só, pessoal, diferentes realidades em um mesmo país, né? João Pessoa, o pessoal lá do Colégio Decisão, está dizendo o seguinte para a gente: professora, ensino em uma comunidade com muitos casos de pais e mães envolvidos com droga e prostituição. Os alunos faltam bastante na aula e quando comparecem é para brigar, brincar, lanchar, mas poucos estudam. Não conseguimos, em muitos casos, nem alfabetizá-los. A LDB informa que educação é dever da família e do Estado. O que fazer com essas realidades tão difíceis? Resposta pronta não existe, né, pessoal? Seria legal se a gente pudesse abrir uma maleta, tirar dentro dessa maleta uma ficha, para esse caso indicamos essa solução, para esse caso essa solução. Mas, infelizmente, as coisas não acontecem assim, né? Cada realidade tem a sua problemática e temos que, juntos, inclusive com a comunidade, buscarmos solução para os problemas. Então, é justamente por isso que eu vou aqui para a nossa câmera de documentos dizer para vocês a realidade dos nossos alunos que muitas vezes estão aí envolvidos com a EJA, tiveram dificuldades lá na escola e depois eles têm algum enfrentamento, inclusive aí conflitos com a lei. Observe bem que quando nós temos na educação de jovens e adultos um aluno em conflito com a lei, e aí várias pesquisas abordam isso, e eu trouxe para vocês aqui alguns dados na nossa câmera de documentos, indicando justamente isso. Olha só, pessoal, alunos que não chegaram a concluir o ensino fundamental e ensino médio, e aí eles têm problemas sérios, conflitos com a lei, e desses alunos que passam pelo Sense, ou daqueles futuramente aí que a gente vai ver também no sistema prisional, observem aqui, de primeira a quarta série, 8,74, ou seja, esse aqui é o número de alunos nessa nossa pizza, né, que participaram da primeira a quarta série. De quinta a oitava, todo esse contingente. – ensino médio aqui, e que concluiu o ensino médio, 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8,74. – 8
bem pouquinho aqui, só uma listinha aqui no meio. E ensino superior, esse contingente que quase nem aparece também. Então, essas são pessoas em conflito com a lei, e aí a gente já vê que a questão da escolaridade, a maioria participou na escola do 5º ao 8º ano. Um outro quadro de reincidência num ato infracional está aqui, ó. A pessoa que tem só uma passagem por essa situação de conflito com a lei, 76%. Reincidente, a maioria, 2 passagens, todo esse contingente. E mais de 2 passagens, aqui somente. Agora, qual seria esse ato infracional na qual esses adolescentes participam? Então, a maioria aqui é tráfico de drogas, 38%, roubo, 30%, furto, 15%, porte de armas, 8%, lesão corporal, 5%, receptação e por aí vai. Sabe, pessoal, qual a média de idade dessas pessoas que têm problemas com a lei, conflito com a lei e muitas vezes deixam a escola? Observem aqui o perfil do adolescente. Maioria do sexo masculino, mas nós temos também sexo feminino, então 87% do sexo masculino e 12% do sexo feminino. A idade dessas pessoas, 12 anos, né? 13 anos, todo esse contingente, 15 anos, esse contingente, 16 anos, 17 anos. Então, quando falamos da educação de jovens e adultos, esse é o nosso foco. 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos. Né? Então, a gente vai percebendo aí que muitas vezes essas situações aqui acabam também comprometendo, inclusive muitas vezes, essa questão da diversidade na qual estamos tratando aqui. Porque com qual idade os adolescentes enfrentam problemas com a justiça? Olha só, 13 anos esse contingente, 14, 15 anos, 16, 17, 18. Mas aqui nós falamos em adolescentes, só que tem um detalhe, pessoal. Nós vamos acolher esse adolescente na educação de jovens e adultos com uma história. Parte da história, muitas vezes, já está aí registrada nessa pesquisa que foi elaborada aqui na minha região por um projeto que se chama Projeto Murialdo, que acolhe esses adolescentes em situação de conflito com a lei. Mas, às vezes, nós, com esse nosso olhar problematizador, pesquisador, quando vamos observar a história dessas pessoas, nós vamos ver que as situações conflituosas começaram muito antes, começaram lá em casa. Aí tem também um material que eu vou apresentar aqui para vocês, que dá sequência a essas discussões. Observe, por exemplo, a questão de maus tratos. O que é que a gente entende por maus tratos? Os maus tratos geralmente são provocados por pessoas da família e o maltrato é entendido tanto aquele que exerce a ação quanto aquele que omite. Então, você que já foi para o estágio lá na educação infantil, nos anos iniciais, talvez, dependendo da situação, talvez você tenha visto um caso assim. E aí nós, como pedagogos, o que fazer diante dessa situação? Porque existe a violência sexual, a violência psicológica, a violência física e começa muito cedo, pessoal. Vocês estão observando essa figura que estou mostrando para vocês? É impactante. Sabe o que é isso? Uma criança sendo queimada atrás da orelha com cigarro. Imagine o quanto dói, o tamanho do castigo, não é verdade? E aí que sequelas isso vai sendo deixada nas nossas crianças.
Então, essa é a nossa realidade também quando vamos atender esse adulto. Talvez ele tenha uma história parecida para nos contar. E cada um com a sua história, experiências positivas e negativas, sequelas que ficaram. Né? Assim como tem muitas situações que aconteceram dentro do espaço escolar e ele teve que deixar a escola, provavelmente lá na história de vida dele tem coisas muito sérias, fatos muito sérios acontecendo. E aí, no espaço escolar, além das questões relacionadas às disciplinas, olha a importância da afetividade. Lembram da nossa aula passada, quando nós vimos o recorte daquele vídeo do Pequeno Príncipe? Então, é parte daqueles sentimentos expostos ali, naquele momento, que hoje a gente retoma. Por quê? Essas pessoas que nos procuram como alunos, também nas suas histórias de vida, muitas vezes, nós podemos contribuir de alguma maneira para que ela se reconheça, para que a autoestima seja valorizada, a criatividade dela possa voltar de uma maneira diferenciada. E aí a importância do trabalho, do compromisso, da responsabilidade daquelas pessoas que vão atuar na educação de jovens e adultos. Então, quem é o nosso adolescente? Vamos ao slide. Então, as imagens quebradas fazem parte desse contexto. Os adolescentes muitas vezes nos incomodam, nos desestruturam por causa das suas condutas. E às vezes eles quebram as imagens que nós temos da infância. Infância e adolescência destruídas pela barbárie social nos assusta com suas condutas violentas e indisciplinadas. Quebram a nossa visão linear e natural da vida. Então, para muitas pessoas, quando se pensa em infância, se pensa em bondade. E quando se pensa em adulto, se pensa em maldade. Quando a gente pensa em quem é esse adolescente que nós recebemos, tem também a questão dos exemplos. O adolescente fumando na escola. Eu vou levar para o diretor, o aluno está fumando e é proibido. Aí os professores, muitas pessoas dentro da escola também fumam, né? E muitas vezes você se surpreende. Por que o adulto pode fumar e a criança não? No espaço escolar ninguém pode fumar. Existe uma lei que proíbe isso, né? Mas assim, o adulto é exemplo. Então, muitas vezes nós vamos lá cobrar do aluno uma norma, uma regra que o adulto, por ser adulto, não se vê no direito de cumpri-las. E ali, além de tudo, nós somos exemplos para os nossos alunos. Voltando ao quadro. Então, diante dessas imagens quebradas, o que nos escandaliza como mestres, como professores, é que a sociedade, ela contribuiu para a destruição da infância, a ponto de que as crianças tenham a ousadia de não serem fiéis mais àquela imagem que nós temos da infância. Então, na sala de aula, atualmente, nem todas as condutas dos alunos devem ser consideradas em disciplina. Às vezes, algumas atitudes dos alunos apenas não coincidem com o esperado. E é importante nós lembrarmos que na sala de aula nós não vamos ter mais aquela criança com o mesmo comportamento de 1970, 1980. Nós estamos no novo século, 2015, e para muitos professores ainda gostariam daquele aluno silencioso, né? Que não participa muito, não pergunta muito, porque se perguntar já incomoda. Então, o que é que nós entendemos como indisciplina ou aluno disciplinado em sala de aula? Esse também é contexto da EJA, isso também está colocado como desafio, entender esse aluno que chega para nós. E aqui no primeiro momento estamos falando da adolescência, mas nós vamos para o aluno adulto, maturidade e a terceira idade. Proposta de trabalho, vamos ao quadro. O que você acha primordial ser valorizado pelos professores da educação de jovens e adultos? Você considera necessário a educação
para aquelas pessoas que estão privadas de liberdade? Por quê? Então, pessoal, reflitam sobre isso também, encaminhem suas contribuições aqui para nós, porque a gente fala pouco, né, sobre as pessoas privadas de liberdade. O que é que aconteceu na vida dessas pessoas para elas chegarem a esse extremo? Você se pergunta sobre isso? É um desafio da educação de jovens e adultos também, preocupar-se com a população carcerária no Brasil, que aumenta cada dia, não é verdade? Então, pensem um pouco sobre isso. Vamos lá!
Ô pessoal, muitas contribuições, estou muito feliz da participação de vocês, e é isso mesmo, todas as disciplinas, quanto mais vocês participam, mais enriquece o nosso trabalho, nós estamos aqui juntos também, né? Aprendendo juntos, vocês trazem as experiências de vocês, as discussões de vocês. Temos uma aqui da Bahia, Macaúbas, Janete Cunha, representando o pessoal, diz o seguinte: a turma coloca que o professor da educação de jovens e adultos deve valorizar a experiência de vida de cada aluno. E a educação é necessária para os jovens privados de liberdade, uma vez que é um direito garantido por lei. E o fato de estarem privados de liberdade não retira deles o direito ao acesso ao conhecimento. Isso mesmo. Hoje nós vamos aí aprofundando um pouco mais isso, né? Porque são poucos cursos de pedagogia que tratam também sobre esse desafio aí da educação de jovens e adultos. Jequié, na Bahia, Simone diz o seguinte: conhecer a realidade vivida pelos alunos para, a partir daí, o professor elaborar o planejamento voltado para um assunto que realmente tenha significado para os alunos. Perfeito, isso mesmo. Ijuí, no Rio Grande do Sul, a Roseli diz o seguinte: uma aluna que está lá participando tem experiência de trabalho no presídio e relata que a maioria das pessoas que estão no presídio participa das aulas para diminuir, inclusive, o tempo de pena e não realmente como interesse. Mas, pessoal, vamos pensar um pouquinho, né? Mesmo que ele vá para lá com essa possibilidade de diminuição da pena, com certeza ele aprende também, né? Essa educação levaria a uma melhor inserção no trabalho quando ele vai, no tempo, né, que ele tem aí para participar ainda desse espaço e depois reintegrado à sociedade. Muitas contribuições e assim, vocês viram, né? No primeiro momento fala sobre a importância do planejamento do professor, nossos alunos já com experiência na área, inclusive. Ji-Paraná, a Maria diz o seguinte para a gente: o papel do professor está em estimular o aluno e isso é de suma importância, pois muitas vezes eles trabalham o dia todo e chegam cansados e tem que ter algo diferente para que esse aluno não desista. Bom, de maneira geral, nós já conseguimos analisar aqui essa questão de que realmente o aluno que participa da EJA, a maioria das vezes ele participa de uma mão de obra não qualificada, e aí por isso um trabalho que é muito mais desgastante. Ele volta para a escola buscando muitas vezes até uma nova maneira de inserir-se no grupo social, inserir-se no grupo profissional, e aí essa possibilidade de uma metodologia diferenciada, é claro, ajuda muito, né? Teresópolis, a Ana Gonçalves, é primordial para ser valorizado pelos professores da EJA o contexto social, um conhecimento prévio, o que vai ser significativo para eles e realmente vivenciando aí, lembrando, né, da trajetória de vida deles. A educação é extremamente necessária para os privados de liberdade, pois é através delas que eles têm essa oportunidade de uma reintegração na sociedade. Muito obrigada pelas contribuições, pessoal. E aí, em seguida, vou apresentar para vocês aqui um recorte de vídeo que trata justamente sobre essas discussões que estamos realizando. Vamos ao nosso vídeo. A solenidade reuniu, além dos detentos, a direção do presídio, o Ministério Público, a juíza criminal Andréia Brito e o representante da OAB. A sala de aula vai substituir a antiga que funcionava fora das dependências do presídio. A ação vai proporcionar mais segurança para os servidores que lidam no dia a dia com os detentos. O espaço que a gente tinha, na verdade, era um espaço inadequado, era um espaço adaptado, né, que funcionava uma igreja e dado a necessidade de se oferecer educação para o preso, a gente resolveu fazer aquela adequação ali, né, mas é um espaço totalmente alheio à questão de sala de aula, né. Esse espaço que a gente está
inaugurando hoje. É um espaço amplo, arejado, que vai oferecer condição para aqueles que querem realmente colherem bons frutos, estarem colhendo no futuro. A coordenadora de educação do IAPEM, Osânia Maria, disse que além da implantação dessa sala de aula, outros trabalhos estão previstos para serem implantados dentro do presídio. O sistema penitenciário, juntamente com o governo do estado, eles hoje pensam políticas para a ressocialização. Não é só construir penitenciárias e cuidar de presos, mas sim de ressocializá-los. O estado, nós começamos em 2010 a construir vários projetos, né, junto com o Departamento Penitenciário Nacional, que já foram aprovados, e que esse ano nós iniciaremos a execução. Nós temos cursos de qualificação profissional na área de construção civil para 60 presos dessa unidade, costura industrial e customização de tecido para as mulheres presas. Nós estamos implantando também um telecentro com 11 computadores para qualificar, cursos de qualificação profissional na área de informática continuados, será fixo esse curso, onde todos eles, né, eles poderão aprender uma profissão, estudar, se qualificar na área de informática e voltar para a sociedade uma pessoa melhor. A juíza criminal Andréia Brito ressaltou os trabalhos realizados aqui no presídio de Cruzeiro do Sul. O IAPEM hoje está de parabéns, né? Não obstante ser um direito dos apenados, dos reeducandos, ao ingressarem no sistema penitenciário, poderem ter a oferta de estudo e de trabalho, né, e paralelo, por ser direito, é um dever nosso, né, de todas as instituições que compõem a justiça, ofertar, né, fazer com que eles tenham a oportunidade de estar estudando, de estar remindo o tempo de pena aí pelo estudo e pelo trabalho. A gente pensa, né, acreditamos que é a única forma de ressocializar. Então, pessoal, a pedagoga aí também disse, né, que essa talvez seja a única forma de ressocializar, ou seja, o detento participar da educação, participar de um curso de educação profissional. Sabemos e temos assim poucas oportunidades de refletir sobre o sistema penitenciário. Então, a infraestrutura desse espaço, a maneira como é administrado, a superlotação desses espaços, os diferentes conflitos que acontecem no interior desses espaços, a falta de segurança, o índice de reincidência das pessoas que estão lá. Então, uma série de fatores que são complicadores, né? E a educação, de repente, ela pode contribuir para amenizar ou mesmo buscar soluções para problemas. Claro que talvez nem todos, mas assim, o minimizar problemas já contribui, principalmente para essa reinserção social. Mas qual a função? Qual a função da escola no sistema prisional? Qual a função da educação? Vamos ao quadro. Então, os estabelecimentos penais, a gente pode entender como estabelecimentos penais as cadeias penitenciárias, colônias agrícolas, hospitais de custódia. Eles são utilizados pela justiça para alojar quem é preso, independente de ser uma questão provisória ou aqueles que vão ficar lá por um longo tempo. Existe aí uma premissa de um isolamento, subordinando o preso ao silêncio e à penitência para posterior retorno à sociedade de uma maneira regenerada, curado dos vícios, prontos para se tornar responsável pelos seus atos. Então, se formos pensar a educação no sistema prisional, um dos objetivos seria justamente o controle social, a punição, a segregação, um momento em que momentos eternos quase, né, em que essa pessoa lá, ela pode refletir sobre o que ela tem feito de errado, como é que a sociedade entende isso que ela tem feito. Existe a possibilidade de uma regeneração, buscar um novo desafio para a vida, né? Muitos deles têm famílias, e aí a relação dele com a família também dá para ser tratada diante dessa proposta educacional, e buscar
maneiras de solucionar problemas, são hipóteses de solução. Não significa que, como eu já disse para vocês, ninguém tem uma receita pronta para as coisas. Mas nós também não estamos, nesse momento, acusando, criticando, mas buscando pensar num futuro que pode ser diferente. Lá de Uberaba, Minas Gerais, a Daniela diz o seguinte: sou tutora da turma de Uberaba e já tive o privilégio de ser pedagoga no sistema prisional e diretora de reintegração social. Olha que trabalho bonito, hein, gente? Assim, estamos podendo vivenciar diálogos peculiares sobre a prática e vivência fora da liberdade. O que deixei com maior ênfase às minhas alunas é que o histórico dos alunos deve muito ser avaliado, porém o material didático é o mesmo adotado no ensino regular. Isso dificulta e desestimula muitos alunos. Interessante isso que está sendo colocado aqui, porque isso também difere de região para região no Brasil. Alguns estados já têm, inclusive, um material. Lembram que eu passei para vocês semana passada um link que vocês poderiam acessar? Aqui no estado do Paraná existe um material produzido justamente para atender esse público. E aí na região de vocês, como é que é? Nós temos aqui a pedagoga Daniela, né, ela é tutora também. Então, ela já participou, inclusive, dessa reintegração social. É difícil, pessoal. Não é um trabalho fácil, mas assim, o nosso compromisso com a educação, nosso compromisso com a formação humana. Nós estamos falando de formação de pessoas. Você, como pedagogo, tem uma grande responsabilidade. Você já está aí pensando, qual o seu público-alvo para o trabalho? Desde o berçário, da educação infantil, anos iniciais, do fundamental, anos finais, ensino médio, e aí vai para as modalidades de ensino, vai para o pessoal da terceira idade, várias opções para o trabalho. Mas você, além de se identificar com aquilo que você propõe realizar, tem também o compromisso, a responsabilidade com o seu trabalho, com a formação de pessoas. A nossa função ela é muito importante. Que bom que vocês escolheram e tem aí esse tempo para ainda refletir sobre onde você quer chegar. Voltando ao quadro. Então, os desafios para a política de reinserção social está ligado justamente a essas questões políticas. Então, não se verifica em todas as regiões do Brasil uma aproximação entre a educação e a administração penitenciária. Principalmente no sentido de viabilizar uma oferta coordenada da EJA. A falta de políticas públicas adequadas durante o período em que o detento paga por suas dívidas para com a justiça, talvez ajude a alimentar a reincidência da criminalidade no Brasil, que ainda é muito grande. Atualmente, 95% da população prisional poderia estar cumprindo uma pena alternativa por não oferecer perigo à sociedade. A minoria dos encarcerados é que participaram de crimes violentos. A maioria responde por furtos, roubo, venda de drogas, sendo que o maior problema centra-se na estimativa da reincidência. E isso é fato, né, pessoal? As pesquisas estão aí e comprovam. Muitas vezes aquelas pessoas que estão lá, às vezes até reincidente, talvez continuem na marginalidade por não terem uma opção diferenciada, não ter uma proposta de uma atividade profissional que, de repente, retirasse essa pessoa do crime, a contribuição da família, a contribuição da sociedade. Então, é justamente para pensarmos sobre de que maneira a educação pode contribuir para melhorar esses índices no Brasil. E aí, mais uma atividade para vocês. Vamos ao quadro. O que você acha ser primordial na questão daquilo que deveria ser valorizado pelos professores da EJA?
Você considera necessário a educação para as pessoas privadas de liberdade? Então, pense juntos aí, porque nós também temos uma outra questão a refletir. Você já havia parado para refletir sobre a educação carcerária? Você está preparado para atuar nessa oferta de ensino? O que você sugere para a educação no sistema prisional? Então, continue pensando sobre isso e encaminhe suas contribuições aqui para nós. Pessoal, muitos participando lá de Porto Velho. Eurides diz o seguinte: professora, é pouco falado sobre a importância da educação de jovens e adultos nas penitenciárias e também é pouco falado sobre a capacitação para os educadores, porque é um trabalho diferenciado. Deveria ser um trabalho maior para que esses alunos sintam-se valorizados. Então, olha só, o Eurides, ele aponta aqui 3 detalhes importantes. Primeiro, não se fala muito, não existe muitos eventos, muitos encontros, muitas análises sobre a educação de jovens e adultos no sistema penitenciário. Ele também fala da importância da capacitação dos profissionais para atuar no sistema penitenciário. E também fala que essas 2 situações atreladas ao trabalho poderia contribuir para que esses alunos se sintam mais valorizados. Isso mesmo. Taiobeiras, em Minas Gerais. Sabemos que um dos maiores obstáculos existentes atualmente na carreira docente se refere à violência dos alunos perante os professores. A esse respeito, percebemos que são muitas as leis que protegem os jovens e as crianças, muito embora os professores sejam cruelmente desrespeitados no exercício da sua função, sem que haja uma lei que os proteja. De acordo com esse entendimento, quais as vantagens e desvantagens quanto à possibilidade da redução da maioridade penal? Aqui já desviou um pouquinho o foco, né? Mas é importante também refletirmos sobre isso. Maioridade penal. Como é que você observa isso? E olha, pessoal, tudo isso está muito próximo, porque nós temos o adolescente lá no ensino regular, nós temos esse adolescente que de repente entra em conflito com a lei, aí muitas vezes ele é afastado do espaço escolar por essas situações, às vezes ele retorna depois de um certo tempo, ou talvez você vai encontrá-lo futuramente na educação de jovens e adultos. E aí, como é que você entende isso? Nós temos que nos preparar
para isso porque o aluno tem direito à educação. E se nós estamos nos formando para sermos também professores, além de pedagogos, né? Como é que nós nos vemos? Muitos professores em sala de aula têm até receio de conversar com esse adolescente que já passou pelo Sense, muitas vezes, né? E nós, você, como é que você está se preparando para trabalhar com essa diversidade, com esse aluno diferente que está lá na escola? Não é diferente, são características de cada um e devem ser respeitadas na sua individualidade. Temos que tentar entender o que fez com que ele chegasse até aí, né? Dourados, a Paula diz o seguinte: poucos alunos aqui têm interesse em trabalhar nessa modalidade de ensino. É preciso que esse assunto seja de fato mais falado e que os profissionais sejam capacitados para atuar com esse público, né? Muitas vezes quando o pessoal vem para a pedagogia, vem pensando em trabalhar somente na educação infantil. É claro, é tudo de bom trabalhar na educação infantil, mas assim, também podemos atuar, como já disse para vocês, no ensino fundamental, no ensino médio, muitas outras possibilidades. E aí, o curso de pedagogia aqui propicia isso para você, reflexão sobre as diferentes dimensões do trabalho, as diferentes dimensões dentro do próprio curso, ok? Voltando ao quadro, pessoal. Então, o perfil da população carcerária são jovens do sexo masculino e também feminino, naquela faixa etária de 18 a 30 anos. Pode observar que é uma faixa etária bem nova ainda, né, pessoal? Maioria são pobres, afrodescendentes, muitos, embora em idade economicamente ativa, apresentam baixo poder aquisitivo, desempregados, vivendo nos bolsões de miséria das cidades, anterior ao período em que foram detidos aí ou presos mesmo. Características educacionais: 70% não concluíram o ensino fundamental e cerca de 10% são analfabetos absolutos. Então, dentro desse quadro, qual é o conceito de jovem que nós temos? O jovem é toda criança ou adolescente que, de acordo com o sistema jurídico, pode responder por uma infração de forma diferente do adulto. Infração é todo comportamento, ação ou omissão penalizada com a lei de acordo com o respectivo sistema jurídico. O que seria um ato infracional? É uma conduta descrita como crime ou contravenção penal. O jovem infrator é aquele a quem se tenha imputado o cometimento de uma infração ou que seja considerado culpado do cometimento de uma infração. Então, o sistema de justiça da infância e da juventude garante que qualquer decisão em relação aos jovens infratores será proporcional às circunstâncias da infração. Então, olha só, um aluno comete um delito, né? Um ato infracional. Muitas vezes ele é afastado da escola. E esse afastamento também lá, durante o período em que ele estiver, aí cada região do Brasil tem um local diferenciado para acompanhar esse adolescente, ou muitas vezes ele fica integrado no sistema, e depende da idade também, né? Se aqui nós estamos tratando os adolescentes, ainda não é o sistema prisional, porque a partir dos 18 anos que existe aí uma outra lei que vai ampará-los de maneira diferenciada. Então, ele pode ficar afastado até por 40 dias do espaço escolar. Tanto que quando existe essas situações, se alguém da família vir até a escola e pegar uma declaração de que ele é aluno do ensino regular, tem até o atendimento diferenciado,
Mas durante o período que ele estiver lá, durante esses 40 dias, ele tem um acompanhamento, né, dentro desse espaço, e ele traz para a escola, posteriormente, as notas, as atividades, e muitas vezes lá ele tem um bom desempenho, diferente daquele que ele tem na escola. Por quê? Porque lá também tem pessoas com um olhar diferente sobre as atividades que vão sendo desenvolvidas por ele nesse espaço. Voltando ao quadro. Então, o jovem em conflito com a lei, muitas vezes ele passa por uma medida socioeducativa, que pode acontecer a internação de 12 até 18 anos incompletos. Eles são encaminhados para uma unidade socioeducativa por ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária competente. A duração máxima desse aluno nesses espaços seria de 3 anos. E o programa pode atender os jovens até 21 anos incompleto. Aos 21 anos, ele é liberado compulsoriamente. A medida socioeducativa, ela pretende favorecer uma reflexão sobre os atos praticados e o desenvolvimento da consciência social cidadã durante esse exercício dos direitos e deveres do sujeito que está aí no momento sendo questionado. Então, a desconstrução de um modelo referencial que o aproxima da criminalidade também pode ser provocado por uma medida socioeducativa. Como? Por meio do desenvolvimento daqueles valores éticos e morais, né, que ele foi construindo desde a sua infância, passando pela adolescência e agora já como adulto. Existe também o desejo de uma instrumentalização para a futura construção de um novo projeto de vida. Então, nós temos aí diferentes possibilidades. No primeiro momento, contribuir para que ele reflita sobre o delito praticado, a maneira como ele vai resolver essa problemática, e ele tem um acompanhamento. Então, diante dessas propostas de medidas socioeducativas, apresento aqui para vocês algumas delas, observe aí. Então, nós temos como medida socioeducativa apenas uma advertência. Podemos ter também uma obrigação de reparo do dano ou do erro, uma prestação de serviço à comunidade, uma liberdade assistida, a inserção em regime de semi-liberdade, internação e estabelecimento educacional. Então, note que dependendo da medida, apenas uma advertência, tem lá alguém responsável por ele, porque hoje nem sempre é a família responsável por esse aluno, não é verdade, pessoal? Então, tem uma advertência, que muitas vezes não pode ocorrer uma reincidência, e caso ocorra a reincidência, aí tem também anterior a essa reincidência, ele pode de repente buscar aí ou indicarem a ele, né, uma maneira de reparar o dano cometido. E aí são várias situações, cada um tem a sua especificidade. E dentro dessa especificidade tem também as diferentes maneiras de tentar buscar um acordo ou uma melhor solução para o problema. E aí, se existir uma reincidência, então as coisas começam a acontecer, inclusive essas respostas, de uma maneira diferenciada. Vamos entender sobre medida socioeducativa. Voltando ao quadro. A medida aplicada ao adolescente leva em conta a capacidade dele de cumprir aquilo que está sendo proposto. E essas circunstâncias ou a gravidade da infração é que vai sugerir essa medida a ser aplicada. Note que
Em hipótese alguma e sob qualquer pretexto, será admitida a prestação de um trabalho forçado. Os adolescentes com sintomas de doença ou deficiência mental recebem tratamento individual especializado em local adequado às suas condições. Então, nós temos aí várias situações, não é verdade, pessoal? Por isso que é importante refletir sobre... e aqui nós estamos, assim, num recorte dessas possibilidades, porque é muito mais abrangente. Existe, inclusive, cursos de especialização nessa área. De Ituiutaba, Minas Gerais, a Elaine diz o seguinte para a gente: o sistema prisional no nosso país é muito falho. Seria ótimo se as mudanças acontecessem e se a parceria com a educação fosse realmente focada para oportunizar uma vida diferente para essas pessoas. E bem sabemos que muitos poderiam sair de lá renovados e, na verdade, saem pior que entraram. A Elaine não deixa de ter razão, né? Se existisse um acompanhamento melhor, também poderíamos ter aí, de repente, um outro retorno para a sociedade. Porque a sociedade, de maneira geral, só se preocupa com o sistema prisional diante de uma rebelião, né? Porque daí todo mundo fica preocupado para onde é que essas pessoas vão, não é verdade? Então, toda a sociedade deveria refletir mais sobre isso. Continuando, trago para vocês o recorte de um vídeo que vai falar como é que funciona a prisão para menores de idade nos Estados Unidos. Se vocês forem para o Google, vocês vão ver várias possibilidades. São interessantes, são importantes para refletirmos. Será que aqui no Brasil isso funcionaria? Observe o nosso vídeo. Criminosos condenados por sequestro, roubo e assassinato. A ideia é fazer com que esses garotos pensem duas vezes antes de dar um outro passo em falso. Estamos na unidade correcional do estado de Maryland, nos Estados Unidos. Na chegada, eles ainda estão achando graça. O diretor diz que os adolescentes estão ali porque os pais já esgotaram todos os meios de colocá-los na linha. Steven, de 17 anos, foi expulso da escola por roubo e agressão. Hoje, com ironia, diz que não tem medo de ir para a prisão. Ele mesmo confessa, junto com um amigo, roubou o equivalente a R$10 mil de uma loja de equipamentos eletrônicos. O pai dele diz que é duro admitir, mas se a escola não ensina o que deveria ensinar, são as ruas que vão dar a lição mais amarga. O garoto foi preso enquanto vendia drogas. Os dois irmãos dele foram baleados. O próprio Steven admite. Brandon tem 17 anos. Ao contrário da maioria dos garotos do grupo, conseguiu terminar o ensino médio. Ele conta que nunca se deu muito bem com os pais. Nunca escutou o que a mãe dizia. Conta que conseguiu um emprego numa rede de supermercados, viu muito dinheiro no caixa e nenhuma câmera para vigiá-lo. Roubou $600, cerca de R$1.200. Tem 6 processos pelo mesmo crime. Okay, if you haven't already done so, you had it when the bathroom, your bathroom time is up. It's done. Because you're on my time right now. Dion é o único que completou 18 anos. Foi expulso da escola no ano passado. Não consegue se lembrar da quantidade de pequenos crimes que já cometeu. Roubou carros e vendeu drogas para conseguir dinheiro. When I carry a gun, I'm ready to use it. Someone will be ready to use it on me, so I gotta think faster than what they're doing.
I gotta be ready. I gotta be prepared for anything. The inmates that you will come in contact with, they are convicted felons. Rape, robbery, murder. You must pay attention. Things happen quickly. But if you're smiling like you're doing, you won't know something's going on. I hope you pay attention. As instruções começam a ser passadas para a garotada. You don't want to throw a gang sign up because if you throw the wrong sign up, you could be in danger. And guess who is not jumping? Orben tem 17 anos, abandonou a escola e não está assustado pela possibilidade de ir para a cadeia. What are they gonna do? Diz que nunca foi pego cometendo um crime. I've never got caught breaking law. Orben nunca fala com o pai. E a mãe teve o menino quando ainda era uma criança. Então eles se tornaram adultos quase ao mesmo tempo. Eles só têm um ao outro. Crianças difíceis, adolescentes problemáticos. Esse lugar quer mudar o jeito deles de ver o mundo. Por isso, é chamado de programa de impacto. Será que vai conseguir? What I need you to know, when you cross this line right here, you are entering Maryland Correctional Institution, Jessup. Let's go. Some of them believe it's cool to come to prison. And so we are here to let them see for themselves that it's definitely not cool to come to prison. Para tornar a experiência realmente impactante, os garotos terão contato com criminosos como Bob, condenado à prisão perpétua por assassinato. According to the state of Maryland, I no longer have a name. And in our house, you're going to see how full-grown men. Rule number 1 is this. Make sure your hands are always visible. Ele explica que alguns condenados ficam nervosos e paranoicos quando não veem as mãos das pessoas. Então, se vocês querem observar todo o contexto, depois eu vou passar o link para vocês no nosso chat, mas é bem interessante, né? Porque no final, esses adolescentes, muitas vezes, tem aqueles que vão ficar assim, apavorados, e tem aqueles que vão achar isso normal. E é para nossa reflexão também. Voltando ao quadro. Então, temos que pensar que essas práticas que acontecem nos presídios, elas constituem o cotidiano desses espaços e são pouco conhecidas, como nós já comentamos. A sociedade habitualmente procura se distanciar dessa realidade, se volta a ela apenas nos minutos de rebelião. Lembra que nós falamos? E, dando continuidade, a educação nas prisões se apresenta como constituinte de um processo de reabilitação daqueles que estão lá nesse espaço. Torna-se importante analisar como o encarceramento tornou-se uma forma de combate ao crime através de atitudes intimidativas e correcionais. Então, no primeiro momento, a atividade no presídio centra-se em punir, reabilitar criminosos. Mas será que só isso é suficiente? Então, existem registros da existência da educação no sistema prisional desde 1960, em quase todas as unidades da federação. Sua ineficácia, porém, resulta dessa organização precária, que inclusive já tratamos aqui a partir da própria colaboração de vocês no nosso chat. Então, existe a falta de um setor de administração penitenciária que consiga organizar essa assistência educacional, institucionalizando a rede de ensino, como já previa a lei. Os estados foram se organizando conforme o seu entendimento e as suas possibilidades, participando aí dessas atividades educacionais. Então, o adolescente em situação de vulnerabilidade, ele tem um tratamento diferenciado. O tratamento aos jovens colocado nessas instituições tem por objetivo
assegurar cuidado, proteção, educação e formação profissional. Muitos desses adolescentes já estão, inclusive, jurados de morte. Muitas vezes a gente vai conversar com esses adolescentes e eles já falam sobre isso. Então, se o objetivo está em assegurar cuidado, proteção, educação e formação profissional, tudo isso pode permitir um desempenho diferenciado, um papel construtivo e produtivo na sociedade. Eles devem ser detidos e mantidos separados dos adultos. Note que, muitas vezes, o próprio espaço onde esse aluno participa na sociedade, que contribuiu para que ele executasse as ações, as atitudes dessa maneira, né? Então, esse espaço também possibilita uma reflexão a partir daí. A integração desse sujeito com a família, a integração com a sociedade. Lá de Serrinha, na Bahia, Neuma está dizendo o seguinte: professora, falar sobre periculosidade ou insalubridade como garantia ao professor no presídio. Vamos tratar sobre isso também, ok? Mas aí, ainda dando continuidade, esse material, essa discussão, fica mais para o final aí do nosso trabalho, ok? Fechando, então, vamos pensar no direito à educação que essas pessoas têm. E aí, o direito à educação de homens e mulheres encarcerados não pode continuar a ser negado como mais uma punição. Assim, não se constitui privilégio a opção por tirar da ociosidade a população carcerária, levando-a para a sala de aula. E nós temos que pensar, porque a maioria aqui nós estamos falando dos homens, né? Mas tem as mulheres que inclusive ficam com seus filhos no sistema penitenciário. E aí então pensar na educação infantil para atender essas crianças que estão lá na convivência com suas mães desde a amamentação, e também pensar na educação para essas mulheres que estão lá privadas de liberdade. Então, a lei de execução penal, ela estabelece que as penitenciárias femininas sejam dotadas de um espaço, né, para atender as gestantes, as parturientes, pensar também num berçário onde as condenadas possam cuidar dos seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo até 6 meses de idade. Então, note que muitas vezes a criança vai permanecer com a mãe nesses espaços. Será que é um espaço adequado para essas crianças? De que maneira a educação pode contribuir para que essas mães, né, que cometeram delitos, pensando aí na reinserção social, o que pode acontecer nesse espaço para que essa reinserção social, agora ela não mais sozinha, ela está com uma criança que permanece lá com ela durante 6 meses, quando ela volta para a sociedade, ela não volta mais sozinha, ela volta com um filho nos braços, né? Como é que a sociedade aceita essa pessoa com a sua história de vida? Então, a lei de execuções penais, ela regulamenta que a penitenciária que atende mulheres seja dotada de uma creche para abrigar as crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos. E que a creche tem como finalidade assistir essa criança desamparada, cuja responsável está presa, garantindo assim assistência a essa criança. Então note que aqui é mais um espaço para a atuação do pedagogo. As creches para atender as crianças maiores de 6 meses e até 7 anos de idade. Os envolvidos nesse processo educativo lá no sistema prisional é o agente penitenciário, o pedagogo da unidade,
os professores, né, docentes, educadores, a chefia de segurança, um psicólogo, um assistente social, o diretor da unidade penal. Então note que não é um trabalho a ser desenvolvido sozinho, mas um trabalho multidisciplinar, na qual várias instâncias podem juntas pensar nas soluções para os problemas. E o mais importante de tudo isso é essa questão, né? É necessário ter um perfil para atuar com a educação de jovens e adultos em privação de liberdade. Por isso que muitas vezes nós perguntamos aqui, né? Você tem interesse em trabalhar nessa área? Você pode buscar capacitação, nesse primeiro momento refletir sobre o trabalho, buscar especialização, porque realmente o trabalho é importante para a sociedade, para a educação, e ao mesmo tempo você está contribuindo para a formação de pessoas. E aí, a possibilidade real da oferta de educação nas prisões é que ela seja realizada a partir da articulação entre a Secretaria de Educação e a secretaria responsável pela administração penitenciária. Então, pensar em salas de aula vinculadas à rede pública de ensino, que funcione dentro da unidade prisional, possuindo uma mesma estrutura administrativa das escolas da rede. E a deficiência também é no sentido de pensar na aplicação de exames de equivalência, que também é uma possibilidade buscando aí a melhoria no ensino. É necessário também promover ações articuladas com os movimentos sociais para o combate à discriminação e à violência contra a mulher, contra os idosos, as lésbicas, os gays, bissexuais, travestis, transexuais, indígenas, afrodescendentes, ciganos, estrangeiros, pessoas com necessidades educacionais especiais que também estão lá dentro das prisões. Então, a diversidade hoje está sendo discutida em todos os lugares. Mas nós temos que pensar nesses temas atuais e a maneira como entendemos que isso contribui para a nossa formação. Preconceito, discriminação, nós vamos encontrar em todos os lugares, não é verdade? Mas assim, você pode se tornar um profissional diferenciado justamente quando você começa a colocar-se no lugar do outro. Muitas vezes, aquelas pessoas que estão lá no sistema prisional não teriam necessidade de estar, é fácil acusar, né, pessoal? Talvez eles nem tivessem a necessidade de estar naquele espaço da maneira como estão, porque existem muitas formas de participar, muitas formas de entender as situações, a maneira como essas situações aconteceram, e aí a própria sociedade discrimina com muita tranquilidade, muita rapidez, mas talvez a própria sociedade devesse estar envolvida buscando ações que favorecessem essa integração ou mesmo antes das situações acontecerem, né? A responsabilidade, o compromisso, muitas vezes não está aí, a aparência e a essência das coisas, elas se complicam justamente por isso. Muitas vezes nós vivemos muito mais da aparência do que buscar a essência, porque a essência compromete. É muito mais fácil você criticar de longe do que estar junto buscando uma solução para o problema. Como professores, imaginando você atuando, e quem sabe desperte interesse, né? Existem várias maneiras de participação, inclusive com organizações não governamentais, como foi dito nos nossos slides pelos nossos autores. E aí, o grande desafio está em provocar, em buscar sensibilizar
justamente para que, através da reflexão, possa existir uma nova ação, uma nova atitude. E aí, então, favorecer descobertas de soluções. Porque quem está dentro da situação, né, como muitas pessoas dizem, lá no centro do furacão, muitas vezes não consegue ver novas possibilidades. E aí você que está observando de fora, talvez tenha uma maneira de contribuir para que essa reflexão busque uma hipótese de solução. A criatividade dessas pessoas talvez esteja estagnada ou uma criatividade negativa. Então, de que maneira você, profissional, pode contribuir para que essas pessoas vejam o mundo com outros olhos? Volte lá para a essência da infância, resgatar a autoestima que pode estar perdida. Muitas vezes, justamente por alguma situação da infância mal resolvida, ou os próprios adultos, familiares que colocaram esse adolescente no crime, então aí como reverter isso? Então, cada situação, cada experiência vivenciada exige uma nova solução. Além disso também, exercitar essas soluções, porque nem sempre temos a solução ideal. E a vida é uma eterna construção, não é verdade? Diante das possibilidades que vão surgindo, pode dar certo ou não. Então aí também é o desafio de estar sempre buscando uma nova maneira de ver as coisas. Falando lá sobre a questão da insalubridade, um local difícil para o trabalho, muitas vezes as salas de aula dentro do sistema prisional, ela está lá na redoma, não de vidro, mas da grade, né? Porque não conhecemos ou de repente não esperamos qual será a atitude daqui 10 minutos. É claro, existem atitudes diferenciadas daquela que esperamos. As pessoas pensam diferente. Então, existe sim a necessidade dessa segurança, né, para nós profissionais. E, ao mesmo tempo, o olhar do governo com relação a isso. Muitas vezes os profissionais estão se dispondo a participar do trabalho nesses espaços. De que maneira o governo retribui? E aí, aquela parceria que foi dita desde o começo da nossa aula, né? Parceria entre o governo, Secretaria de Educação, Sistema Judiciário, o trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, envolvendo vários profissionais, para que realmente, de maneira efetiva, esse planejamento contribua para a formação dessas pessoas e para a reinserção na sociedade. Pessoal, nós ficamos por aqui. Existe uma proposta de atividade a ser desenvolvida daqui a pouco lá no nosso chat atividade. Agradeço muito a participação de vocês e até uma próxima oportunidade. Enfrentem também esse desafio de terminar o curso. Sei que as dificuldades existem para todos, não é verdade? Mas assim, firmes e fortes até o final, a conclusão do curso, porque ainda tem muitas experiências boas aí pelo caminho, ok? Até uma próxima oportunidade.